O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, retirado do capítulo 15 de São João, nós continuamos com a leitura do Evangelho de São João e nós ouvimos Jesus dizendo, nos dando este mandato, no versículo 9, continuando, porque se vocês bem se recordam, o Evangelho de ontem tinha esta mesma temática de permanecer no amor de nosso Senhor, de permanecer em nosso Senhor. Então aqui, hoje, no versículo 9, Jesus diz: permanecei no meu amor. No versículo 4 do Evangelho de ontem, nós ouvimos: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Imagine, um ramo, se não estiver ali grudadinho no tronco da videira, o ramo seca. Pois bem, se o ramo não permanecer na videira, ele seca, ele não pode dar fruto. Assim também vós não podereis dar fruto se não permanecerdes em mim. Então, esta palavra de nosso Senhor, é sobre esta palavra de nosso Senhor que eu gostaria de refletir nesta manhã. Isto é, permanecer em nosso Senhor. Meus irmãos, a palavra permanecer, ela indica um ato contínuo de estar, um estar continuamente. Não é apenas fazer um ato de amor, ou cumprir um bom ato, um ato de fé, fazer uma coisa boa, mas permanecer naquela atitude. Porque, meus irmãos, fazer algo bom é relativamente fácil. Começar num bom propósito é relativamente fácil, mas permanecer naquele bom propósito, permanecer na prática daquela virtude, permanecer na luta contra aquele pecado, permanecer na luta contra si mesmo, contra os seus próprios vícios, carregando a sua cruz, aí é diferente. É um ato de permanecer. A palavra de Deus diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Isto é, não será salvo aquele que fizer algo bom, que cumprir um ato de fé, mas aquele que perseverar, aquele que permanecer em Deus. Essas duas palavras estão intimamente relacionadas: permanecer em Jesus e perseverar no seu caminho, permanecer no amor e perseverar no amor. A palavra de Deus, na carta de São Tiago, no capítulo 1, no versículo 12, nós iremos encontrar: feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Percebe aqui que esta afirmação, nela está implícita a ideia de alguém que persevera. Feliz é todo homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Meus irmãos, aqui nós podemos imaginar uma pessoa, por exemplo, um jovem que entra no seminário e que quer ser padre,
e ele é ordenado padre, e normalmente, com raríssimas exceções, misericórdia, eu quase que ousaria dizer que nem exceção há, mas com raríssimas exceções, todo jovem que é ordenado, ele quer ser santo, ele quer amar a Deus, ele quer entregar a sua vida a Deus, ele quer que a sua vida, que o seu ministério sacerdotal seja fecundo, mas ele precisará permanecer neste propósito de amor, ele precisará perseverar neste bom propósito, para que ele possa permanecer no amor de Deus. Um casal católico, jovens católicos que se casam, eles vão querer o quê? Permanecer no amor de um para com o outro e de ambos para com Deus. Eles querem formar uma família cristã, católica, santa. Eles prometeram ali no altar amar e respeitar na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Mas vocês sabem muito bem que, pouco a pouco, o dia a dia tende a ir nublando aquele amor, ofuscando aquele amor. Então, é necessário que a cada dia você vá renovando aquele seu propósito de, por amor a Deus, ser um bom marido, por amor a Deus, ser uma boa esposa, por amor a Deus, ser um sacerdote segundo o coração de Cristo. Então percebe aqui que a virtude, ela necessita deste ato de perseverança. Se você não estiver disposto a perseverar, a permanecer, você pode até começar bem, fazer uma coisa boa, ter um ato de amor para com nosso Senhor, mas num dado momento da sua vida, você se afastará, você se perderá. Não pense você que Judas, quando respondeu sim ao chamado de Jesus, ele desde o início, ele queria ser aquele, queria negar Jesus, queria trair Jesus e queria para o inferno. Não, Judas tinha no seu coração um desejo primeiro de servir a Deus, de amar a Deus, de ser fiel a Deus, de perseverar nos mandamentos de Deus, mas num dado momento ele se dispersou, ele se perdeu. A oração coleta da missa de hoje, oração coleta é aquela, quando o padre diz oremos, pois bem, ela fala exatamente a respeito disso, desse perseverar. Ó Deus, vossa graça nos santificou quando éramos pecadores e nos deu a felicidade quando infelizes. Vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons. Nós estamos pedindo a Deus que Ele nos sustente, que Ele nos faça permanecer na sua graça, que Ele nos conceda a perseverança na sua graça. São sempre maneiras diferentes de falar dessa mesma realidade. Sustentai-nos com os vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Para que não falte a força da perseverança. Tenho certeza, meus santos, que se cada um aqui, sejam vocês que estão aqui encolhidinhos nesta manhã gelada aqui na igreja, sejam vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, se você parar um pouquinho e olhar para a sua vida, você vai ver que você necessita de suplicar a Deus esta graça, a graça da perseverança na fé, da perseverança no amor, para que você possa permanecer em Jesus, para que você não perca a sua fé, para que você não deixe que aquele brilho primeiro que encantou os seus olhos e que aqueceu o seu coração desapareça da sua vida. Que você sabe que tudo na nossa vida, pense em alguma coisa que você começou com muito entusiasmo, talvez um emprego, talvez até, como eu dei aqui o exemplo de um namoro,
E você começou com aquele ânimo, com aquele entusiasmo, mas isso passa. E vai chegar um momento que você deve ser movido pela virtude, pela decisão. Isso é bom e eu devo nisso perseverar. E vem as dificuldades, as contrariedades, as tribulações, e você diz: não, este é o caminho correto e nele eu perseverarei. Eu vou perseverar, nele eu vou permanecer. É isso que significa permanecer em Jesus, permanecer no seu amor, permanecer nos seus mandamentos. Ouçamos de novo, rapidinho, esse pequeno trecho do Evangelho. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, esse permanecer nos mandamentos de Deus é perseverar naquilo que você sabe que é o bom, que é o correto, que é o santo, que é a vontade de Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 36, o autor da carta aos Hebreus diz: pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. É necessária a perseverança, porque fazer a vontade de Deus não é cumprir um ato em particular. Eu sempre gosto de repetir isso quando é meu aniversário de ordenação sacerdotal, e dizer que não basta ser padre. Não, a vontade de Deus é que eu seja padre. Muito bem, eu sou padre, mas eu preciso permanecer nesta vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja católico. Você pode dizer que eu seja católica, mas a vontade de Deus é que você persevere nessa vocação católica, sendo católico de verdade, sendo uma católica de verdade, sendo uma esposa segundo o coração de Cristo, sendo um marido segundo o coração de Cristo, sendo um fiel leigo, um consagrado, um religioso, uma religiosa segundo a vontade de Cristo. Então, para isso requer um ato constante de permanecer na vontade de Deus. Então, um ato constante também de luta contra as vontades rebeldes que podem se instalar no seu coração. Repito, Hebreus capítulo 10, versículo 36, vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus. Versículo 38, meu justo viverá pela fé, porém, se ele desanimar, meu coração já não se agradará dele. Se ele desanimar, se nós desanimarmos no nosso caminho de seguimento de Jesus, no nosso caminho de generosidade, de docilidade, de amor a Jesus, no nosso caminho de combate, de combater o bom combate cotidianamente, se você desanimar, você não será mais agradável a nosso Senhor. Então, meus santos, pedir a Deus: Senhor, concede-me a graça de perseverar no teu amor, concede-me a graça de ser sustentado pela tua graça, para que eu persevere no teu amor, para que eu persevere na observância dos teus mandamentos, para que eu persevere na tua vontade, para que eu seja sempre agradável a ti. Concede-me a graça, Senhor, de pôr a mão no arado e não olhar para trás. Jesus diz que a palavra é forte também, tão forte quanto esta do autor da carta aos Hebreus, que diz que quem desanimar não será agradável a Deus. Jesus tem uma palavra tão forte quanto quando diz: quem põe a mão no arado e olha para trás, não pode ser meu discípulo. Isto é, você colocou a mão no arado e agora você vai até o fim, e agora você vai tomar o cálice até o último gole. Você vai fazer como você vai obedecer, como você obedecia a sua mãe quando lhe dava um remédio ruim e dizia: engole. E você engole. Você vai tomar até o último gole. Mas para isso nós precisamos suplicar a graça de Deus, porque nós sabemos que nós não somos tão fortes quanto gostaríamos, que nós não somos tão perseverantes quanto gostaríamos ser, que nós não somos tão movidos pelos nossos ideais
dizendo: Senhor, eu te seguirei sempre, eu irei aonde quer que vades, como disse Pedro a Jesus, que quando Jesus começa a ir por caminhos meio escuros e esburacados, nós nos sentimos tentados a desanimar. Então, pedir a Jesus a graça, pedir esta graça, ouvindo esta palavra. Talvez você, ao ouvir esta palavra, o seu coração já comece a se apresentar a você, e você vê como o seu coração é frágil, é desanimar, é dado ao desânimo. Então suplique a Deus a graça da perseverança, a graça de permanecer com Jesus na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida. Permanecer no amor de Jesus, mesmo quando você passa pelos vales escuros, ou quando você passa pelos vales ensolarados. Quer quando você venha a passar pelos vales pedregosos, ou pelos vales floridos, mas permanecer em Jesus, colocar a mão no arado e não olhar para trás. Peça a Jesus. E aqui, meus santos, isso aqui não é artifício teórico, peça mesmo, e peça agora. E você que vai comungar, quando receber Jesus na Eucaristia, volte com Ele para o seu banco e suplique a Deus esta graça generosa, e não diga: eu já estou na igreja, eu já sou católico, eu já sou padre há tantos anos. É soberba. Quem está de pé, cuidado para não cair, diz a palavra de Deus. Então volte para o seu banco e humildemente reconheça o seu nada, a sua fraqueza, a sua debilidade, e diga: Jesus, eu preciso da tua graça para não te abandonar. Eu preciso da tua graça para não ser um cristão morno, frio, tíbio, indiferente, preguiçoso, preguiçosa, medroso de me entregar com generosidade. Eu preciso da tua graça, Senhor, para perseverar. Eu preciso ser forte, intrépido, perseverante. Mas isso, Senhor, se a tua graça não realizar isso em mim, disso eu sou incapaz. Então, pedir a Deus esta graça com toda a humildade e sabendo que Jesus quer nos conceder. Mas para isso, para que esta súplica seja verdadeira, você tem que ser consciente de que você não é tão forte como você gostaria de apresentar aos outros. Você não é tão decidida, tão perseverante na fé, como os outros lá fora possam até achar que você seja. Então você precisa se humilhar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu necessito da tua graça para que eu continue a perseverar e permanecer no teu amor. Termino, meus santos, a homilia de hoje novamente com a tão bela oração coleta deste dia: vinde, Senhor, vinde em socorro das vossas criaturas e sustentai-nos com os vossos dons, para que não falte a força da perseverança àqueles a quem destes a graça da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Isto é o que eu vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs,
nós continuamos com a leitura do capítulo 15 de São João, e hoje, o trecho do evangelho de hoje, começa com Jesus nos chamando ao amor, dizendo: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, e ele termina o evangelho de hoje dizendo: isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Mas a igreja chama aqui este mandamento de Nosso Senhor de um novo mandamento, é o mandamento novo de Nosso Senhor. E nós poderíamos nos perguntar em que consiste esta novidade do amor, esta novidade do mandamento de Nosso Senhor. Eis, este é o meu mandamento, o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se vocês pegarem no Antigo Testamento, lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 5, vocês vão encontrar, né, o mandamento do amor: amar a Deus, né, sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma e com todas as tuas forças. E no livro do Levítico, amar o próximo como a si mesmo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, este amar a Deus e amar o próximo já estava presente no Antigo Testamento. Mas a novidade que Jesus nos traz é que nós somos chamados a amar como Ele amou. Aí muda toda a conjuntura. Não é apenas amar a Deus, não é apenas amar o próximo como a si mesmo, mas é amar a Deus e amar o próximo como Jesus amou. Então, é uma realidade infinitamente superior. Mas esta novidade do mandamento de Nosso Senhor não consiste apenas nisso. Isto é, se alguém perguntasse assim: por que este mandamento é chamado de mandamento novo? Você iria responder que este mandamento recebe este qualificativo de mandamento novo por duas realidades. Primeiro, sim, porque nós somos chamados a amar como Jesus amou. Segundo, porque Jesus nos dá a graça para que nós amemos. No Antigo Testamento, o Antigo Testamento dizia assim: ame a Deus com todo o coração, com toda a alma e com todo o entendimento, e ame o próximo como você ama a você mesmo. Mas no novo mandamento, Deus nos concede a graça para amar, de modo que é como que Deus dissesse: amemos, isto é, amemos o próximo, isto é, Jesus em mim amará, Jesus me capacitará para que eu ame o próximo. Sim, meus santos, por quê? Porque nós, por nós mesmos, nunca seríamos capazes de amar o próximo como Jesus amou. Nós nunca seríamos capazes de amar a Deus como Jesus amou o Pai, porque Jesus amou com um coração de uma maneira divina, com o seu coração humano, mas de uma maneira divina. Então nós não somos capazes de amar dessa maneira. Então nós precisamos pedir a Deus que Ele tire do nosso peito este coração de pedra e que ponha no lugar um coração de carne. Aqui eu estou fazendo referência a Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Tirarei do vosso peito este coração de pedra e colocarei um novo coração de carne. Isto é, tirarei do vosso peito este coração duro e colocarei no lugar um coração de verdade. Mas qual coração mais verdadeiro senão o coração do próprio Cristo? Então, tirar do nosso peito o coração de pedra e colocar no nosso peito o coração de Jesus. É esta, meus santos, a graça que nós precisamos pedir, porque só com um coração semelhante ao coração de Jesus, nós poderemos amar à maneira de Jesus, nós poderemos amar de verdade.
Então, o primeiro ponto aqui é o quê? Reconhecer que você não ama de verdade. Reconhecer que o seu coração é doente. E aqui, meus santos, embora pareça óbvio, não é. A gente às vezes acha que a nossa maneira de amar está mais ou menos de acordo com a vontade de nosso Senhor. Mas não é bem assim. Se você for sincero, se você olhar para dentro do seu coração, você verá como você tende a guardar mágoa das pessoas que o machucam. Você verá como é difícil perdoar. Isto é, uma luta constante, que se você se deixar levar pelos seus próprios impulsos, você vai odiar, você vai desejar vingança. Então, o perdão é uma luta, não é natural a nós. Nós não perdoamos naturalmente. Nós guardamos mágoa, rancor, ódio. Nós com muita facilidade, nós desejamos vingança. Nós dizemos, é bem feito, bem feito. Quer dizer, quando algo ruim acontece a uma pessoa que nós não amamos, nós não sentimos. Nós lá no fundo dizemos, fez por onde? Mas quando algo triste acontece a uma pessoa amada a nós, nós não agimos da mesma maneira. Então, reconhecer que o nosso coração é de pedra, reconhecer que o nosso coração é mau, reconhecer que a nossa capacidade de amar está comprometida e, reconhecendo, suplicar a Deus que nos conceda a graça de amar, mas de amar à maneira dele, como ele nos amou. Quantas vezes, meus santos, eu tenho ouvido no confessionário pessoas que entram para se confessar e dizem assim: padre, eu às vezes desejo até a morte de alguns desses ministros, de alguns desses políticos, bem que eles poderiam morrer, porque são muito ruins. Ou gente ruim que fica excedendo os limites do seu poder, quando um coração semelhante ao de Cristo desejaria primeiramente a conversão. O primeiro impulso seria suplicar a Deus a graça de que eles se convertessem, de que eles mudassem de vida, de que eles se arrependessem daqueles erros cometidos. Mas o nosso coração, como é velho, o nosso coração, como é um coração doente, a atitude primeira que desponta no nosso coração é o quê? A raiva, o desejo de vingança, de uma maneira muito sutil, o desejo até mesmo da morte para aqueles que nos causam mal ou que têm cometido injustiça. O nosso coração não é semelhante ao coração de nosso Senhor. Quando então nós ouvimos que nós somos chamados a amar como Jesus amou, isso deveria despertar no nosso coração um assombro, não um desespero, porque nós sabemos que a Ele nós podemos pedir um novo coração. Nós sabemos que Ele, que foi capaz de chamar o morto à vida, Ele que conseguiu fazer o aleijado andar, o mudo falar, o cego ver, Ele muda os corações. Então, ouvindo esta palavra, bater no peito dizendo: Jesus, o meu coração não é semelhante ao teu coração, mas Senhor, concede-me um coração semelhante ao teu. Senhor, concede-me a graça de que eu consiga, pela tua graça, amar a tua maneira. E o que é, meus santos, amar como Jesus? É amar até o ponto de dar a própria vida. Jesus nos amou assim. Na Didaqué, um escrito dos primeiros cristãos, do primeiro século, eles mudam, eles transliteram, eles expressam esse mandamento de nosso Senhor de uma outra maneira. Diz: amar o próximo mais do que a própria vida. Enquanto no Antigo Testamento era amar o próximo como a si mesmo, os primeiros cristãos diziam
que nós deveríamos amar o próximo mais do que a nós mesmos, mais do que a nossa própria vida, porque foi assim que Jesus amou. Quando Jesus nos amou, Ele nos amou em prejuízo da sua própria vida. Ele nos amou mais do que a si mesmo. Ele nos amou dando a própria vida, porque Ele nos amou como amigos, e não há maior amor do que aquele que dá a vida ao próprio amigo. Pois bem, meus irmãos, nós afirmamos isso. E o que é que hoje então, nesta manhã, vocês que estão aqui sentados nesses bancos, que estão ouvindo isso, vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, que estão ouvindo isso, o que é que vocês vão fazer? Vão sair daqui dizendo: nossa, o meu coração não é como o coração de Jesus. Eu preciso pedir a Jesus um coração novo. Mas você pode pedir isso de uma maneira bem mais adequada, pedindo o Espírito Santo. É Ele que transforma os nossos corações. Toda a ação de Jesus se dá no Espírito Santo. Eu fiz aqui referência ao livro do profeta Ezequiel, citando lá no capítulo 36, versículo 26, quando Deus diz: tirarei do vosso peito este coração de pedra, colocarei um novo coração de carne. E lá Deus acrescenta: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Então, aqui é uma figura do Espírito Santo, a água que é derramada e que purifica. Então Deus primeiramente purifica, o Espírito Santo primeiramente purifica-nos das nossas imundícies, purifica-nos dos nossos pecados. Então, se você percebe que você precisa ser purificado, o melhor caminho é o caminho do sacramento da confissão. Purificar-se dos pecados, apresentar a Deus os próprios pecados e pedir a nosso Senhor perdão por tê-los cometido. Então, o Espírito Santo que purifica-nos dos pecados. Uma vez purificados, o Espírito Santo gera um novo coração em nós. Aí sim vem o versículo 26. Versículo 25, purificar-vos-ei. Versículo 26, tirarei do vosso peito este coração de pedra, darei um novo coração de carne. Versículo 27, dentro de vós meterei, colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Então Deus purifica, Deus tira o coração de pedra e põe um coração de carne, e Deus agora derrama o seu Espírito Santo para que nós aprendamos a amar o que é amável por Deus, para que nós amemos os mandamentos de Deus, para que nós possamos dizer, como rezamos no salmo de hoje, e que aqui ninguém por si mesmo é incapaz de isso amar. Meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Quem aqui pode dizer isso? Quem aqui por si mesmo pode dizer: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração? Por si mesmo, nós somos incapazes de dizer isso, mas o Espírito Santo, Ele prepara o nosso coração. É claro que o coração a respeito do qual se fala no salmo de hoje é o coração de Cristo. Só Ele pode dizer perfeitamente: meu coração está pronto, meu Deus, está pronto o meu coração. Só o Filho de Deus feito homem isso pode dizer. Mas nós, formados pelo Espírito do Filho de Deus, nós também somos chamados a dizer isso. Pois bem, vem o Espírito Santo então e nos ensina a amar o que Deus ama e nos ensina a odiar o que Deus odeia. Que vem o Espírito Santo que nos ensina a amar o que Jesus ama. Dentro de vós meterei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais os meus preceitos. Isto é, vem este Espírito e nos ensina a obedecer a Deus com amor, a seguir a Deus com amor, a servir a Deus como amigo.
e não como escravo, e não com medo, mas com o coração cheio de amor. Então o Espírito Santo, ele nos ensina a amar o que Deus ama e nos ensina a odiar o que Deus odeia, a sentir repulsa por aquilo que Deus sente repulsa. Versículo 31. Então, lembrando-vos do vosso perverso proceder e de vossas iníquas ações, vos desgostareis de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Então, uma vez purificado por esta água, retirado o coração de pedra e colocado o coração de carne, aprendendo agora a amar o que Deus ama, eu vou olhar para trás, para as minhas obras antigas, para as minhas obras do pecado, e vou me desgostar dela. Imagine, meus santos, que graça é desgostar-se do pecado. Que graça é desgostar, não amar mais aquelas coisas erradas que um dia você amou, e amar de todo o coração os mandamentos de Deus. Isto é ter um coração semelhante ao coração de nosso Senhor, e é estar preparado a amar como Jesus nos amou. Peçamos, meus santos, peçamos o Espírito Santo, que ninguém hoje volte para casa apenas ouvindo esta mensagem, mas que todos nós voltemos hoje para casa pedindo a Jesus esta graça de um coração novo, um coração capaz de amar de verdade, um coração disposto a querer perdoar, um coração que se esforça de verdade para não guardar mágoa nenhuma, para não guardar rancor, para não querer vingança. Por quê? Porque o meu coração precisa ser um coração semelhante ao de nosso Senhor. E nessa luta, para se adequar cada vez mais a Jesus, a graça de Deus, isso suscita, isso sustenta e isso concede. Isto é, a graça de Deus vai transformando pouco a pouco o nosso coração. E imagine, meus santos, que maravilha, uma pessoa nesse processo que entra na fila da comunhão para receber Jesus na Eucaristia, receberá o coração do próprio Jesus. Uma pessoa que de verdade está querendo amar, uma pessoa que de verdade quer ter um coração semelhante ao de nosso Senhor, uma pessoa que de verdade quer que este coração de pedra seja arrancado do seu peito e quer de verdade ter no próprio peito o coração de nosso Senhor. Uma pessoa assim está preparada para fazer comunhão com Jesus na Eucaristia. Se você então está em estado de graça, foi purificado pela água, pelo Espírito Santo, se não, entre no confessionário e se confesse. Mas se você está preparado e com essas disposições interiores, receba Jesus na Eucaristia e suplique com toda a confiança que Deus coloque no seu coração, no seu peito, um coração que queira amar a Deus e aos irmãos da mesma maneira que Jesus amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de celebrar hoje a memória de São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires. Não são mártires, não são santos muito conhecidos nossos
mas que deveriam, né? Eles são santos, são mártires daquele mesmo período do bem-aventurado Miguel Pró, que morreu gritando Viva Cristo Rei, de São José Luís Sanches del Rio, que morreu gritando Viva Cristo Rei. Então todos eles morreram neste período no México, ali naquela perseguição que começou com o presidente Plutarco Elias Calles, lá no México. Então, conhecer a vida desse mártir é fazer crescer no nosso coração o nosso amor a Cristo Rei. Pois bem, Cristóvão nasceu no dia 30 de julho de 1869. Em 1888, ele com 19 anos, ele decidiu, porque se sentia chamado ao sacerdócio, decidiu entrar no seminário. Foi ordenado padre e todos dizem que era de uma personalidade serena, piedoso, persistente, isto é, muito dedicado naquilo que fazia, tinha perseverança, começava, continuava e terminava aquilo que começava a fazer. Como sacerdote, um pastor muito zeloso, diretor espiritual de outros padres, tinha um amor muito grande pelos padres, principalmente pelos padres mais jovens, e assim, foi missionário, dedicando-se à evangelização e à conversão dos índios. Um grande propagador da devoção ao rosário de Nossa Senhora. Então, um sacerdote exemplar, um sacerdote que todos nós sacerdotes deveríamos ter como exemplo, como intercessor, né? Aprender a ter devoção a Ele, e os fiéis aprenderem a ter devoção também a Ele, seja no sentido para que vocês possam rezar melhor pelos seus sacerdotes, sabendo o que pedir para os seus sacerdotes, mas também como exemplo para a sua própria vida, porque ele é um exemplo, um grande exemplo de amar a Deus acima de todas as coisas, de preferir a Cristo a tudo. Isto é, nada lhe era mais importante do que Jesus Cristo. E aqui, meus santos, é muito bonito de isso dizer, mas nós sabemos muito bem que não é tão simples isso viver. Preferir Cristo a todas as coisas, preferir Cristo a todas as pessoas, preferir Cristo a si mesmo até. Cristo está em primeiro lugar. Pois bem, então eu gostaria de falar um pouco a respeito da vida desse sacerdote, mas à luz do evangelho de hoje, que eu já ia esquecendo. Comecei a falar da vida do santo e já ia esquecendo de fazer uma pequena introdução com o evangelho de hoje. Não esqueçam que eu falei que ele entrou no seminário, né? Vamos voltar aqui para o começo. Não sei se vocês perceberam, mas é algo quase que meio estranho, o evangelho de hoje. Nós estamos já há alguns dias ouvindo a proclamação do capítulo 15 do evangelho de São João, em que Jesus diz: amai-vos uns aos outros, este é o meu mandamento, amai-vos como eu vos tenho amado. E aí, quando vai chegando no final do capítulo 15, qual é a resposta do mundo ao amor cristão? O ódio. E isso não deve nos espantar. Meus santos, nosso Senhor disse: eis que eu vos envio como ovelhas em meio de lobos, em meio aos lobos. Nós não devemos esperar aplausos do mundo. Se o mundo nos aplaudir, mundo aqui, eu me refiro a toda aquela realidade de pecado, a toda aquela estrutura que é adversária de Cristo, que é contrária a Cristo, todo este mundo que não conhece o Deus verdadeiro e que se entrega aos deuses falsos, aos prazeres mundanos. Pois bem, se este mundo nos aplaudir, se esse mundo curtir as nossas páginas, se esse mundo nos der like, há algo muito estranho com a nossa vida.
porque quanto mais de Cristo formos, mais ódio do mundo receberemos. E é exatamente isso que Jesus diz. Ele diz: olha, meu santinho, ele de vez em quando chamava a gente de santinho, tá? Olha, meu santinho, se o mundo vos odeia, sabei que primeiramente me odiou a mim. Isto é, não está acontecendo nada de estranho com você. O mundo me odiou, o mundo odiará vocês também. Porque se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e vos separei do mundo, o mundo vos odeia. Por causa disso, o mundo vos odeia. Pois bem, é a respeito então de um sacerdote que não era do mundo, um sacerdote que era de Cristo e de outros cristãos. Sim, porque São Cristóvão Magalhães, ele foi canonizado no dia 21 de maio de 2000, por São João Paulo II, juntamente com outros 24 mártires, com outros 24 companheiros que morreram nesta mesma ocasião, por estes mesmos motivos. Pois bem, então retornemos, tendo este contexto de perseguição, e vendo que isso não é estranho a um verdadeiro discípulo de Cristo, como nos diz o Evangelho, vamos agora então lançar o nosso olhar sobre o santo que hoje celebramos. Ele nasceu então no dia 30 de julho de 1869, em 1888, com 19 anos, ele entra no seminário, é ordenado padre, um padre zeloso, dedicado, piedoso, missionário, foi missionário para converter os índios, diretor espiritual de vários padres, um apóstolo, um propagador da devoção do rosário, e assim ele viveu, ele passou a sua vida. Em 1917, isto é, ele tinha então 48 anos, um presidente anticlerical, ele sobe ao poder, Carranza, e ele começa toda uma política de perseguição à igreja. Os padres eram perseguidos, o culto católico, ele era perseguido, não era mais promovido. 10 anos depois, quase 10 anos depois, em 1926, é eleito um outro presidente, Plutarco Elias Calles, que faz com que tudo aquilo que já em 1917 tinha começado, se tornasse ainda pior. Plutarco Elias Calles, com a sua política maçônica e comunista, ele era essas duas coisas ruins, ele era maçom e comunista, ele começou a perseguir a igreja, fechar as casas religiosas, as instituições de caridade católicas, as escolas particulares católicas eram fechadas, porque era proibido ensinar a doutrina católica, era proibido, segundo as leis daquela Constituição, que se tornou ainda mais firme a partir de 1926, era proibido ensinar às crianças o catecismo. As igrejas foram fechadas e o culto público foi proibido. As pessoas não tinham mais o direito de entrar nas igrejas para participar da Santa Missa. A confissão era proibida. Imagine que em discursos dos políticos, em discursos públicos era dito que uma mulher, dizendo isso para os políticos ali, se as suas mulheres procurarem padres para se confessar, elas são prostitutas, porque elas estão entregando as intimidades de vocês a um sacerdote, a um outro homem. Então era uma perseguição tácita. E quando um padre era pego em desobediência, ele era morto, ele era fuzilado em frente à igreja, em frente à casa paroquial, em frente ao convento. Padres eram enforcados dentro das suas igrejas, e isso aqui nós temos documentos, nós temos fotos, nós temos vídeos até, de sacerdotes sendo fuzilados, de sacerdotes sendo enforcados.
as igrejas sendo fechadas, quebradas, queimadas, e os sacerdotes estrangeiros foram expulsos, mas os sacerdotes nativos, os sacerdotes mexicanos, de imediato não podiam ser expulsos, então eles continuavam temendo a Deus e não aos homens. Não é assim que diz São Paulo? Importa obedecer a Deus, obedecer primeiramente a Deus. Então há as leis dos homens, as leis lá de Plutarco, Elias Caias, aquelas leis diziam que as missas eram proibidas, que os sacramentos não deveriam ser administrados, que o catecismo não deveria ser dado, que confissões não deveriam ser feitas. Mas os padres não obedeciam a essas leis dos homens, e mais bonito ainda, o povo de Deus não obedecia a Deus. Então procurava educar os seus filhos nesta fé, procurava se confessar quando era necessário, quando tinha oportunidade, às escondidas participavam da Santa Missa, mesmo sabendo que se fossem pegos naqueles atos desonestos, ilegais, pela lei de então, eles poderiam morrer, eles seriam presos, seriam torturados. Mas esses homens e mulheres, sim, porque aqui nós damos o nome de São Cristóvão Magalhães, mas entre os 24 outros mártires, nós temos leigos, catequistas, pais de família, mães de família, que foram mortos pelo crime de obedecerem a Deus, de preferirem a Deus a sua própria vida. Meus irmãos, ontem nós refletíamos sobre isso. Eu até dizia que num documento antigo dos primeiros cristãos, eles diziam de uma outra maneira amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Jesus, mas amar a Deus e o próximo mais do que a própria alma, mais do que a si mesmo. Enquanto o mandamento do Antigo Testamento dizia amar o próximo como a si mesmo, os cristãos no primeiro século diziam amar o próximo mais do que a si mesmo, amar a Deus mais do que a si mesmo. Pois bem, aqui no século XIX, início do século XX, nós temos estes cristãos que amaram a Deus mais do que a si mesmos, destes sacerdotes que, por amor a Deus, amaram os seus fiéis mais do que a si mesmos, porque eles poderiam sair do México, eles poderiam se esconder daqueles que os perseguiam, eles poderiam salvaguardar as suas vidas, mas eles preferiram alegrar o coração de Cristo. Meus irmãos, isso, se nós agora, depois de nós refletirmos sobre isso, vamos agora colocar na prática. Nós ouvimos a história então de São Cristóvão Magalhães, nós ficamos emocionados com o testemunho desse sacerdote que foi fuzilado celebrando a Santa Missa. Ele foi fuzilado enquanto celebrava a Santa Missa. Então, nós vemos esse testemunho e de tantos outros que foram mortos por causa de Cristo. Mas como é que nós iremos colocar em prática na nossa vida? O que isso significa para a nossa vida? Porque pelo menos por enquanto, provavelmente ninguém vai nos fuzilar por causa da nossa fé. Pelo menos por enquanto, pelo menos, não vão nos tirar a vida, não vão derramar o nosso sangue por causa de Cristo. Quer dizer então que o exemplo desses mártires não serve para nós? Serve, meus santos. O exemplo aqui, o ensinamento aqui é o quê? É preferir a Deus a si mesmo. Quem aqui está disposto a preferir Deus a si mesmo? A colocar Deus em primeiro lugar? Meus santos, todas as vezes que nós pecamos, nós fazemos o contrário. Nós preferimos a nós mesmos. Nós preferimos nós mesmos a Deus. Eu prefiro a minha vontade, os meus gostos, a vontade de Deus, aquilo de que Deus gosta. Eu prefiro fazer a minha vontade a fazer a vontade de Deus. Em todo o pecado acontece isso. Ou eu vou preferir Deus, a sua vontade e os seus mandamentos,
ou eu vou preferir a mim mesmo, as minhas vontades e os meus desregramentos. Mas eu sempre terei que preferir alguém. Então, se São Cristóvão Magalhães, fortificado pela graça de Deus, foi capaz de preferir a Deus de uma maneira altíssima, é porque de alguma maneira ele exercitava este preferir Deus nas situações cotidianas da sua vida. Mas se você, nas coisas pequenas, você não prefere a Deus, como é que você tem a pretensão de, nas realidades grandes, você a Deus preferir? Você não vai preferir a Deus. Se você, no cotidiano da sua vida, você sempre procura em primeiro lugar fazer a sua vontade, se no cotidiano da sua vida você não estiver disposto a renunciar aos seus gostos, a sacrificar os seus prazeres, a mortificar o seu egoísmo, como é que você estará disposto a fazer um grande sacrifício por amor a Deus, semelhante a este de São Cristóvão Magalhães e seus companheiros? Meus irmãos, de verdade, que cada um aqui hoje, nesta Santa Missa, peça a Deus esta graça: Senhor, eu quero te colocar em primeiro lugar em tudo na minha vida. Eu quero preferir a Ti, a Tua vontade, a tudo neste mundo. Primeiro Deus, a Sua vontade, os Seus mandamentos, os Seus conselhos, o Seu Evangelho. Me ajuda, Senhor. Diga a Deus com estas palavras ou palavras semelhantes, mas reze, peça, porque isto não é natural a nós. Você por você mesmo, você não vai preferir a Deus aos seus gostos. Você por você mesmo vai sempre preferir os seus gostos, as suas vontades. Você por você mesma vai sempre ceder às suas inclinações. Mas só movido pela graça de Deus, só movido pelo espiritual, só movido pelo sobrenatural, você poderá preferir a Deus a tudo neste mundo, como fizeram São Cristóvão Magalhães e seus companheiros, e todos os outros mártires e todos os outros santos. Este é o caminho de santificação para todos nós, e não é apenas para os santos. Ah, padre, eu quero apenas ir para o céu, não preciso ser santo não. Mas meu irmão, minha irmã, não existe um outro caminho para o céu, senão o caminho de preferir a Deus a si mesmo. Porque Jesus disse: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Então, quando você renuncia a si mesmo, você está renunciando a si mesmo por Deus, você está preferindo Deus. Quando você renuncia a si mesmo, você está colocando Deus em primeiro lugar e nada antepondo a Deus. Nada está na frente de Deus, nada está no lugar de Deus, nada está em primeiro lugar a não ser Deus e a sua vontade, os seus mandamentos, os seus conselhos, o seu Evangelho. Pensamos então, não sei aqui quais são os seus santos de devoção. Amanhã, por exemplo, se não fosse domingo, nós iríamos celebrar uma grande santa, Santa Rita de Cássia. Santa por quê? Porque aprendeu a colocar Cristo em primeiro lugar na sua vida. Então vamos pedir a Nosso Senhor, vamos pedir a Virgem Maria e a São José, vamos pedir a São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires, aos nossos santos de devoção, aos nossos anjos da guarda, esta graça de preferir a Deus em tudo na nossa vida, sem o qual nós não apenas não seremos santos, mas nós não alcançaremos a salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus.
Agirão assim, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos no início da 6ª semana do tempo da Páscoa. Estamos já adiantados, já passamos da metade do tempo pascal. E o tempo pascal, ele é caracterizado em 2 partes. A primeira parte, que nós vemos, escutamos mais os relatos do ressuscitado. Jesus aparece aos seus discípulos e suscitam a fé. Jesus mostra quem é, o que é o ressuscitado, mostra o seu corpo, come com eles, para fazer com que eles tenham fé de fato no ressuscitado. E por isso, nós temos a graça de ter a fé apostólica. Não é uma fé inventada, é graças aos apóstolos. Cristo pensou em nós quando pensava nos apóstolos, quando apareceu aos apóstolos. Essa é a primeira parte do tempo pascal. A segunda parte, desde ontem, o domingo, nós começamos a olhar para Jesus, que está como um discurso de despedida para os discípulos. Eu vou para a casa do meu Pai. Eu estou subindo, mas vocês não vão ficar só. Eu deixarei o Paráclito, eu deixarei uma nova presença diante de vocês. E de ontem até domingo de Pentecostes, a temática vai sendo esta: Ascensão, que vai ser celebrado no domingo próximo, e também Pentecostes. E hoje no Evangelho, nós terminando quase o capítulo 15 do Evangelho de São João, começando o capítulo 16, Jesus vai falar desse defensor, o defensor da verdade, que ele enviará. Mas é interessante que Jesus, quando vai falar do defensor, ele vai falar do defensor por causa de uma coisa: vocês vão ser minhas testemunhas. Então vamos meditar um pouco o que é ser testemunha de Jesus. Porque ele vai nos dar um defensor. E o defensor ali é por algo que vai ser caluniado, vai ser perseguido. O defensor virá ao nosso encontro. Mas vamos primeiro meditar sobre essa questão para a missão que Jesus nos dá: sermos testemunha do Cristo ressuscitado. Ele que morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos e vai dar este mandamento para os discípulos: sejam minhas testemunhas. Não inventem nada, mas sejam as minhas testemunhas. Observem tudo, como o Evangelho de ontem: aqueles que guardam a minha palavra, esses me amam. Aqueles que vivem a minha palavra, esses de fato são aqueles que dão testemunho de mim. Mas dar testemunho de Jesus não é tão fácil. Como para os discípulos não foi fácil, porque eles não estão testemunhando a si mesmos e não estão testemunhando o mundo. Se nós testemunhamos o mundo nos aplaude. Agora, se nós estamos testemunhando nosso Senhor, o Cristo crucificado, o mundo irá nos perseguir. Por isso, o defensor não é o advogado humano, é o advogado supremo, o divino advogado, o Espírito Santo. Mas precisamos suplicar a este advogado, o Espírito Santo, a graça de querer testemunhar o próprio Cristo. Porque hoje em dia, muitos falam que querem viver, querem testemunhar, mas testemunham a sua própria vida, testemunham as suas próprias vontades.
não testemunham o Cristo. Verão, conhecerão, nós iremos conhecer aqueles que vivem a palavra, porque nós iremos ver a vida deles se configurando a vida de Cristo. A vida da igreja é a vida do Cristo. A vida dos santos foi a configuração, a vida de Cristo. Todos os santos, sejam os mártires, sejam as virgens, sejam os santos doutores, todos os santos, é uma configuração a vida de Cristo. Testemunharam, não tiveram medo. E Jesus nos adverte que de fato nós seremos atacados e perseguidos por testemunhar a verdade. Quem não já foi, caluniado ou um tanto perseguido por querer viver os mandamentos? Simplesmente só os mandamentos. Tantas famílias aí, jovens, casados, e os pais falando: para que esse negócio de ter tantos filhos? Vai ter uma creche agora? Perseguidos por querer viver a verdade, testemunhar a verdade de Deus. Às vezes ser perseguido externamente e ser perseguido até mesmo pela própria família. Mas o defensor, o Espírito, é o Espírito da verdade, não é o Espírito da mentira. Os apóstolos nunca inventaram nada. E é essa verdade que muda o mundo. A verdade que mudou um dia a sua vida, quando você encontrou a verdade, que é o próprio Cristo que mudou a sua vida, é essa verdade que precisa ser testemunhada. É essa verdade que o mundo precisa, a verdade do Cristo. Nós precisamos suplicar: Senhor, dai-me a graça para ser testemunha verdadeira do Senhor, passando por perseguições, mas confiando, eu tenho um divino advogado, o Espírito Santo. Eu tenho um grande intercessor. Não me importo com as grandes dificuldades, com as coisas que virá. Me importo somente, Senhor, em ser fiel a Ti, em testemunhar em tudo, seja em casa, porque testemunhar dentro da igreja é fácil. Testemunhar aqui dentro da igreja, pregando, é muito fácil. Vai testemunhar em casa, vai testemunhar Cristo no seu serviço. Quantas pessoas têm vergonha de falar de Cristo no seu serviço? Tem uma medalhinha de Nossa Senhora ou algo, quando chega no serviço esconde. Tem vergonha de testemunhar Cristo, até mesmo para os amigos. Não, eu não falo nada da igreja, eu não falo nada sobre Nosso Senhor perto dos meus amigos. O que eles vão falar de mim? Quando, antes de entrar no seminário, fazia faculdade de biologia, e o pessoal, eu era de um grupo de jovens, e a característica era de usar o tal, o grupo dos jovens sarados. Ia para os laboratórios para fazer ali os estágios, e as pessoas viam que tinha algo de diferente só por causa do tal, e falava: lá vem o padrinho, não sei se era o padre somente, ou por causa da estatura, mas era algo que simbolizava, que fazia com que as pessoas tivessem o respeito com as coisas sagradas. Nós não devemos ter vergonha. Diz no Santo Evangelho: se nós temos vergonha de testemunhar a Cristo, Ele terá vergonha de nós. Imagine Nosso Senhor tendo vergonha dos seus amigos que não testemunharam a vida dele. Que Nossa Senhora interceda por nós e nos dê a graça de viver como verdadeiras testemunhas do Cristo ressuscitado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque vai acontecer que o Senhor lhe prometeu. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia,
aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente e também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, porque eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, embriagados serve o vinho menos bom, mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a festa de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos. Essa devoção, que é da Igreja, do mundo inteiro, foi trazida para as nossas paragens aqui de Cuiabá, especialmente em 1894, quando aportaram aqui em Cuiabá os primeiros salesianos de Dom Bosco. Então, nós vivíamos uma situação lastimável enquanto clero. Cuiabá estava sem padres. Tínhamos o nosso velho arcebispo, Dom Carlos Luiz Damur, e 2 ou 3 padres velhinhos morrendo. Dom Carlos já tinha tentado trazer os salesianos quando Dom Bosco ainda estava em vida. No entanto, Dom Bosco não tinha ainda as vocações suficientes. Dom Bosco morreu e então o seu sucessor, o bem-aventurado Miguel Rua, enviou os primeiros salesianos para cá. Encontrou Cuiabá, tinham os padres lazaristas que cuidavam do nosso seminário, um padre diocesano na catedral, um outro na Boa Morte, mas já velhinhos, né? E assim era essa situação lastimável da nossa diocese, que ainda não era arquidiocese, era só diocese de Cuiabá. Os salesianos vieram e trouxeram Nossa Senhora Auxiliadora. Por que é que nós celebramos Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de maio? Porque foi esse o título que o Papa quis invocar a Virgem Maria por uma graça especial. Napoleão, que tinha invadido muitos países da Europa, levou o Papa como prisioneiro. E quando o Papa então voltou a Roma, no dia 24 de maio, os sinos de Roma tocaram de alegria, e então aquela data ficou como um triunfo de Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, porque o Papa tinha sido libertado das mãos dos seus inimigos. E a partir daí,
o título de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos foi sendo invocado cada vez mais, foi introduzido na ladainha de Nossa Senhora, a ladainha de Loreto. E Dom Bosco, que sempre foi muito devoto de Nossa Senhora, desde o início dedicou a sua obra debaixo da proteção, do patrocínio de Nossa Senhora, quis então, a partir da década de 60, 1860, invocar Nossa Senhora com esse nome especial de Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos, né? L'Ausiliatrice em italiano. Para incutir a devoção em Nossa Senhora Auxiliadora, Dom Bosco, em 1870, ele escreveu uma meditação de uma novena para Nossa Senhora Auxiliadora, né? 9 dias consagrados à Augusta Mãe do Salvador, sob o título de Maria Auxiliadora. E então, para argumentar, para mostrar como Nossa Senhora é auxiliadora, principalmente de nossas necessidades espirituais, ele coloca então 2 grandes argumentos. O primeiro argumento das Sagradas Escrituras. Ele diz assim: é evidente que Nossa Senhora é auxiliadora, porque tão logo ela recebeu o anúncio do anjo, ela saiu correndo para anunciar, para auxiliar a sua parenta Isabel, né? Habit in montana cum festinatione. Foi para as montanhas com rapidez, com pressa. Nossa Senhora foi auxiliar com pressa. E essa pressa denota, nos mostra a pressa que ela tem de nos fazer o bem, a pressa que ela tem de humildemente nos servir, como ela serviu durante 3 meses. Isabel, como se fosse a escrava, como se fosse a serva. E São João Bosco então recorda uma frase de São Jerônimo que diz assim, que Maria tem um coração tão piedoso e terno para com os homens, que nunca houve alguém que se compadecesse tanto pelos sofrimentos dos outros, quanto Maria se compadece pelos sofrimentos alheios. Então, não existe nenhuma possibilidade, não é, de que alguém se compadeça mais de nós do que a Virgem Maria. E Dom Bosco recorda ali aos seus alunos, aos seus filhos espirituais. Imaginem a ternura de todas as mães do mundo. Imaginem as mães mais bondosas, mais cheias de zelo, de piedade maternal. Com que amor elas amam seus filhos. Juntem todo este amor de todos os corações das melhores mães que existiram na história da humanidade. Todo esse amor junto não é senão uma gota diante do amor imenso desta mãe bendita, a Virgem Maria, o amor que ela tem para conosco. E então, ainda refletindo sobre as Escrituras, ele diz: vejam como Nossa Senhora faz em Caná da Galileia. Ela não espera que nós peçamos o seu auxílio. Ela mesma, por sua iniciativa, nota qual é a nossa necessidade. E ela então vai ao seu filho e diz: eles não têm mais vinho. São João Bosco então cita São Bernardino de Sena, que diz assim, que Nossa Senhora, né, assumiu o ofício, o papel de piedosa auxiliadora, não tendo sido rogada, non rogata. A officium pie auxiliatricis assumpsit non rogata. Ela assumiu o papel de auxiliadora não rogada, não foi pedido, ninguém pediu para ela, mas ela auxiliou, ela tomou a iniciativa, e isso enche o nosso coração de conforto, porque no céu nós veremos o quanto ela nos auxiliou quando nós nem sabíamos que precisávamos ter sido auxiliados. No céu nós veremos as preces, as súplicas, as graças que ela nos alcançou e que nós nem temos notícia. Passaremos essa vida, era um perigo, era uma situação
um momento em que nós precisávamos, e ela notou o que nós não notamos, ela viu o que nós não vimos, ela pediu o que nós não pedimos, ela alcançou o que nós não alcançamos. Ela é auxiliadora. Ela é auxiliadora. Non rogata. Sem que nós rogássemos, ela fez isso por nós. E esses são os argumentos que ele tira da Sagrada Escritura para mostrar quanto ela roga por nós. Mas ela diz: e agora que depois que aos pés da cruz ela recebeu de Jesus a missão de ser nossa mãe, e ela está no céu, não diminuiu essa sua vontade de auxiliar, esta pressa de nos auxiliar, como ela manifestou a Isabel, esta iniciativa non rogata de nos auxiliar, como ela fez em Caná da Galileia. Não, isso só aumentou agora que ela está no céu. E Dom Bosco então faz um argumento cabal. Ele diz: vão a qualquer santuário mariano, qualquer um, vocês vão ver nas paredes os sinais de como ela nos auxilia. As pessoas penduram nas paredes dos santuários aqueles ex voto de agradecimento. Ele diz: é por uma perna que estava gangrenada e foi curada, é por uma pessoa que estava cega e começou a enxergar, é por uma pessoa que estava morrendo e foi salva. Os santuários de Nossa Senhora são o argumento histórico irrefutável do quanto ela é nossa auxiliadora, do quanto ela está do nosso lado, do quanto ela quer o nosso bem. E então, baseado nesses dois argumentos, da Escritura e da história, atestada nos santuários, Dom Bosco então diz: quanto mais essa Mãe Bendita não nos auxilia nas nossas necessidades espirituais. Sim, se ela auxilia no material, porque ela pode ajudar uma pessoa que estava morrendo, uma pessoa que estava com necessidade material e física, mas isso tudo passa. Mas as necessidades espirituais são para sempre, são eternas, né? Então, Nossa Senhora, ela nos auxilia em nossas necessidades. Por isso, São João Bosco diz: façamos como São Bernardo. Na sua famosa homilia, Super missus est. Nos perigos, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria, que Maria nunca saia dos teus lábios, nunca se afaste do teu coração. Ela é verdadeiramente auxiliadora dos cristãos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração.
Ouvistes que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acreditais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com grande alegria o 6º domingo da Páscoa, e esse domingo antecede a solenidade da Ascensão de Nosso Senhor, e também já nos prepara para vivermos a grande solenidade do Pentecostes, com a vinda do Divino Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a Igreja nascente. Sobre a Ascensão do Senhor, vale lembrar que ela é celebrada sempre 40 dias após a ressurreição de Jesus, portanto, nós celebraríamos na quinta-feira seguinte. Mas como aqui no Brasil não é feriado, e esse é um dia de preceito, um dia de guarda, então a Conferência dos Bispos transfere para o próximo domingo. De qualquer maneira, já na quinta-feira nós podemos iniciar a nossa novena de Pentecostes para nos preparar para essa solenidade. Justamente por conta dessa proximidade do Pentecostes, a liturgia já vai nos preparando e vai acentuando a figura do Divino Espírito Santo. É interessante nós notarmos que durante todo esse tempo pascal, nós podemos dividir duas grandes partes. Em primeiro lugar, nós temos a figura de Nosso Senhor ressuscitado, com as suas aparições aos discípulos, tudo aquilo que Nosso Senhor realiza logo depois da ressurreição. Já no final do tempo pascal, nós temos então o início da presença do Espírito Santo, ou a acentuação do Espírito Santo, para nos preparar para Pentecostes, que encerra então o mistério pascal. Porque é importante nós recordarmos que o mistério pascal, ele se compõe da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele encontra sua plenitude em Pentecostes. Nós não podemos nunca nos esquecer de que em Pentecostes, Nosso Senhor, ele realiza plenamente a sua missão enviando o Espírito Santo, enviando o defensor, enviando o Paráclito. E nas leituras que nós vemos neste domingo, a primeira é retirada dos Atos dos Apóstolos, depois a segunda do Apocalipse, e no próprio Evangelho, existe já essa figura do Espírito Santo que é manifestada. Aqui nos Atos dos Apóstolos nós vemos que os apóstolos mesmos, reunidos no primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, onde ficou definido quais práticas os judeus teriam, qual era o relacionamento deles para com os pagãos, o autor sagrado, São Lucas, vai dizer: o Espírito Santo e nós decidimos não vos impor nenhum fardo, além das coisas indispensáveis. O Espírito Santo e nós, já mostrando essa presença do Espírito Santo na igreja e a sua função primordial. Sem o Espírito Santo não existe igreja, por isso que os apóstolos fazem essa menção direta de que o Espírito os auxiliou naquelas decisões. Depois no Apocalipse nós vemos que São João vai dizer: o Espírito e a esposa dizem vem, suplicando essa vinda do Senhor. A esposa é a igreja, o Espírito é o Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo. E por fim, no Evangelho, Nosso Senhor já vai falar explicitamente sobre o Espírito que virá. Está num contexto de despedida. Interessante nós observarmos que aqui na ceia pascal, Nosso Senhor realiza todas aquelas profecias que Ele realizará depois. E Ele vai dizer: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Mas, afinal de contas, quem é a pessoa do Divino Espírito Santo? Embora nós devamos refletir mais sobre a pessoa do Espírito Santo na solenidade de Pentecostes, é oportuno, já no dia de hoje, nessa liturgia, nós tomarmos consciência de algumas noções muito importantes a respeito da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, sabemos, ele é Deus, é um com o Pai e um com o Filho. Todas as vezes que nós iniciamos qualquer celebração, ou todas as vezes que nós iniciamos qualquer oração, por mais simples que seja, nós a fazemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Isso mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Senhor. É interessante, aqui no Brasil, no mundo inteiro de forma geral, mas aqui no Brasil nós temos a tradição da festa do Senhor Divino. E aqui em Cuiabá também existe essa tradição forte. Mas muitas pessoas se esquecem que o Senhor Divino é o Espírito Santo. O Senhor Divino é o próprio Deus. A festa do Senhor Divino cultua, então, a própria Trindade. Muitas pessoas acham que o Senhor Divino é um santo, como seria São Francisco, Santo Antônio, São Benedito. Mas o Espírito Santo, ele é Deus, ele é o Senhor, como ensina claramente a Santa Igreja Católica. Jesus, ele veio a esse mundo para nos salvar. Todos nós sabemos. O próprio nome de Jesus, em hebraico, significa Deus salva, Yeshua, Deus salva. Mas Jesus veio também para nos revelar o mistério da Trindade. Veio para nos revelar o Pai e também nos revelar o próprio Espírito Santo. Nessas palavras de despedida do Senhor Jesus, que nós ouvimos no Evangelho, ele vai dizer: o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Nessa frase de Jesus, nós vemos claramente a ação da Trindade. A ação do Pai, que envia o Espírito Santo, a ação do Filho, que pede o Espírito Santo e por meio do qual o Espírito também é enviado, e o próprio Espírito que vem para nos ensinar e nos recordar tudo. Então daqui nós já podemos tirar uma conclusão, já podemos perceber uma característica importante do Espírito. Ele é o nosso divino pedagogo. O Espírito Santo é aquele enviado por Jesus que nos ensinará todas as coisas e nos recordará tudo aquilo que o Senhor mesmo nos ensinou, tudo aquilo que Ele mesmo nos disse. Se nós não tivéssemos o Espírito Santo, nós não teríamos condições de reter os ensinamentos de nosso Senhor e aquilo não faria parte propriamente da nossa vida. Essa é uma função especialíssima do Espírito Santo. Jesus, no final do discurso do Pão da Vida, no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele vai dizer: o Espírito é que faz viver, a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. Nessas palavras de Jesus, nós percebemos que duas realidades são inseparáveis: o Espírito e a vida. A verdadeira vida, ela só brota a partir da ação do Divino Espírito Santo. É por isso que a Igreja, na sua fórmula do credo, especialmente aquele credo mais elaborado, o credo constantinopolitano, vai dizer: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida. Credo no Spiritum Sanctum, Dominum et vivificante. Senhor que dá a vida. E o que é propriamente a vida verdadeira que o Espírito Santo nos traz? É a vida sobrenatural, a vida da graça. Existe um eminente teólogo dominicano que viveu no século XX, Padre Antônio Royo Marim. Ele escreveu uma obra importantíssima sobre o Espírito Santo, intitulada O Grande Desconhecido, El Gran Desconocido. E ali ele vai dizer que, embora a pessoa do Espírito Santo seja fundamental para a nossa vida cristã, muitas vezes ele não é conhecido suficientemente, e por nós não conhecermos o Espírito Santo, nós, por consequência, não aurimos a graça da santificação como deveríamos. Por isso ele exorta que nós conheçamos profundamente a pessoa do Espírito Santo. Ele vai dizer que a função primordial do Espírito Santo é conferir nas almas a vida sobrenatural. Nós sabemos que a nossa vida mortal é uma vida passageira que passa. A verdadeira vida é a vida na graça, a vida sobrenatural. E o que faz com que nós tenhamos propriamente uma vida sobrenatural? É a ação do Espírito Santo. Sem a ação do Espírito, não existe em nós vida da graça e não existe vida sobrenatural. Não existem virtudes sobrenaturais, não existem dons sobrenaturais. E o Royo Marim continua dizendo que a dependência da vida sobrenatural, dessa virtude divina do Espírito Santo, ou seja, essa dependência total que nós temos da verdadeira vida que vem do Espírito Santo, é um princípio fundamental e eminentemente dinâmico do cristianismo. Ou seja, meus irmãos, se não houver a ação do Espírito Santo nas nossas almas, a nossa vida cristã ela se torna vã, ela se torna vazia. O Espírito Santo é que dá alma à nossa vida. É Ele que vivifica, Ele é Dominum et vivificantem. Essa ação do Espírito Santo é o ponto de partida de toda a vida cristã, que nós já recebemos no batismo,
depois nós aperfeiçoamos essa presença do Espírito Santo na nossa alma com o sacramento da confirmação, mas isso cresce na nossa intimidade com Deus, especialmente na nossa vida de oração. Para que aconteça essa ação do Espírito Santo, nós precisamos, então, estabelecer um contato direto com essa pessoa da Santíssima Trindade. Precisamos pedir a graça do Espírito nas nossas almas. Precisamos ter uma intimidade com o Espírito Santo. Saber que Ele é uma pessoa divina e, portanto, nós devemos adorá-lo. Assim como nós adoramos o Pai e o Filho, precisamos também adorar o Espírito e ter com Ele uma profunda intimidade, porque é Ele que nos ensinará todas as coisas e recordará as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso então nos mostra que desconhecer a ação do Espírito, desconhecer essa função que Ele tem de gerar em nós a vida sobrenatural, isso causa um grave prejuízo para a nossa vida. Se nós não tomarmos consciência de que o Espírito Santo habita em nós e de que Ele é aquele que realmente transforma as nossas vidas, é aquele que gera em nós um espírito de verdadeira penitência e conversão, e é Ele que nos leva para os caminhos da santidade cada vez mais altas, se nós não tivermos consciência disso, nós muito dificilmente nos santificaremos. E qual é a vontade de Deus? Que nós nos santifiquemos. Por isso nós precisamos buscar, pedir, implorar que o Espírito Santo venha sobre nós. Tomar consciência de que nós somos templos do Espírito Santo e que a vida de pecado constrange o Espírito em nós. São Paulo vai dizer muito claramente, nós somos templos do Espírito Santo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. E é importante nós meditarmos e recordarmos, saber que o pecado, ele é incompatível com a presença do Espírito. Aquela alma que está em pecado, ela como que expulsa o Espírito dentro de si. É claro que essa é uma metáfora, porque o Espírito estará sempre ali. Mas é como se uma grande labareda, o fogo do Espírito Santo, estivesse completamente apagada quando nós estamos em pecado. Para quem conhece a obra de Santa Teresa de Jesus, grande doutora da Igreja, mística, no seu livro Castelo Interior, ela vai fazer a imagem da alma como um grande castelo, onde nas moradas mais interiores Deus mesmo habita. E ali é como uma luz brilhantíssima que irradia por todas as moradas. Para que essa luz se irradie por toda a nossa alma, é preciso que nós estejamos em comunhão, em companhia do Espírito Santo, ou seja, em estado de graça. A alma que não está em estado de graça, ela fica enegrecida, e essa luz que brilha no centro mais íntimo das nossas almas não pode brilhar, porque não pode se compactuar com o pecado. Por isso, o primeiro passo para nós entrarmos em comunhão com o Espírito Santo é nós estarmos em estado de graça. E a partir daí, nós levarmos decididamente uma vida de oração para que o Espírito ele vá transformando as nossas almas. Os caríssimos irmãos e irmãs, vamos pedir que o Espírito venha sobre nós, incessantemente. A Igreja, na novena de Pentecostes, vai rezar o Veni Creator, venha o Espírito Criador, implorando a vinda do Espírito Santo, e nós precisamos continuamente pedir, não só agora nas imediações de Pentecostes, mas todos os dias das nossas vidas, suplicar instantemente a vinda do Espírito Santo. Os apóstolos reunidos no cenáculo, junto da Virgem Maria, faziam não mais do que isso, implorar a vinda do Espírito. E é importante notar um detalhe, a presença da Virgem Maria como que apressou a vinda do Espírito Santo. Junto de Nossa Senhora nós temos a garantia de uma poderosa intercessão para que o Espírito venha em nossas almas. Acredito que muitos devam conhecer o movimento sacerdotal mariano, que inclusive esse ano fez 50 anos de existência. No movimento sacerdotal mariano, eles frequentemente rezam uma ejaculatória muito bonita, que foi revelada pela própria Virgem Maria ao Padre Stefano Gomes. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. O Coração Imaculado de Maria é o grande intercessor para que venha nas nossas almas o Espírito Santo. Então vamos também nos aproximar de Nossa Senhora, para que o Espírito venha e habite em nós. São Luís Maria Grignon de Montfort, o grande teólogo mariano, aquele que escreveu o nosso amado Tratado da Verdadeira Devoção da Virgem Maria, ele tem uma explicação muito bonita. Ele diz que a alma que é toda entregue a Maria, ela como que atrai
o divino esposo, o Espírito Santo, porque a Virgem é a divina esposa do Espírito Santo. Se nós entregarmos as nossas almas totalmente à Virgem Maria, ali na nossa alma haverá um espaço em que o Espírito Santo pode habitar com toda a liberdade. Entreguemos as nossas almas à Virgem Maria para que ali habite perfeitamente o Espírito Santo. Nossa Senhora, ela tem uma função de medianeira importantíssima, uma função de santificação para nós, não porque ela mesma santifique, porque quem santifica é o Espírito Santo, o Espírito Santificador. Mas a Virgem foi dada por Deus a nós para que se tornasse um meio eficacíssimo de intercessão. Por isso que nós possamos nos acercar cada vez mais da nossa amadíssima Mãe, para que o Espírito Divino habite em nós e habite plenamente. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.